Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu quero fazer uma pergunta só para começar. Tá frio aí na cidade onde vocês moram? Meninas e meninos, aqui tá de matar pinguim. E como eu não sou pinguim, eu tô super bem agasalhado, viu? Que aqui tá geladão. Meus irmãos queridos, quanta facilidade, né? Nós, seres humanos, todos nós, temos em julgar com relação a pessoas que a gente julga assim que está em erro, e muitas vezes nós até esquecemos dos nossos erros. Vocês já ouviram falar alguma vez, não digo que vocês falaram não, que eu acredito que vocês não falem isso, mas vocês já ouviram alguém falar assim com alguém que está indo para a igreja? Porque todo mundo tem aquele primeiro dia que vai para a igreja, ainda que seja um bebê, ele tem o primeiro dia que ele vai. Mas muitos, depois de beber, aprontar, matar, roubar, prostituir, etc, 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 ele vai por algum chamado, ou talvez até por alguma tristeza, algum desespero, buscar um encontro com Deus. Ele vai lá saber, ou às vezes ouviu, sentiu bem com a igreja ali, com aquele lugar, e fala assim, eu vou ali para ver se eu encontro o que eu procuro, porque por mais que eu cometa erros, sempre está me faltando alguma coisa. Porque muitos prazeres dessa vida, muitos prazeres da carne, né? A gente sente um prazer ali, mas depois vem aquela tristeza, uma tristeza profunda. Por quê? Porque as alegrias deste mundo, independente de quais forem, elas são passageiras. Mas quando você tem alegria em Jesus Cristo, e alegria em Deus, alegria no Espírito Santo de Deus e nas coisas do céu, as coisas que são eternas, meus queridos, essa felicidade, ela vai até na glória, e lá ela dura para sempre, né? Mas tudo aqui na terra é chamado temporal, é passageiro, né? Por melhor que seja, até mesmo família, filhos, que é uma maravilha, uma grande alegria que a gente tem, mas uma hora ou outra, ou a gente vai, que é a ordem certa, ou os filhos da gente vai, a mamãe vai, quem já teve sua mamãe em momentos de alegria sabe que quando ela foi uma grande tristeza. Eu, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, ainda tenho a minha mãe, meu pai eu nunca conheci, não sei se está vivo ou morto, mas com certeza, né, Deus tem com ele lá o que tiver de ser, né? Eu fico perdido quando o assunto é pai. Quando a gente não tem pai, a gente fica meio perdido, né? Quando vai falar de pai, a gente fica meio assim. Igual tem meu filho, tive até medo de não saber ser pai, porque eu não tive um pai para me dar um exemplo ali, mas pela graça de Deus eu acho que eu tenho sido um pai razoável, né? Não vou falar que eu sou um pai maravilhoso, não. Quem tem que falar isso é meu filho, né? Então, meus queridos, tudo passa. Papai e mamãe passa, infelizmente. Um bom casamento, uma boa relação entre casal passa. Tristezas passam também, viu? Quem tiver triste pode ficar tranquilo que vai passar, tá? Porque tudo passa, meus queridos. O tempo ajuda muito, orações. Tudo que é bom e tudo que é ruim aqui dessa terra passa. Mas a palavra de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Então, como eu disse, quando que você já ouviram alguém dizer assim, olha aquele lá, olha aquela lá, e eu conheço, eu sei o que ela faz, ou o que ela fez, às vezes por causa de um erro, a gente condena a pessoa para sempre, até rotula a pessoa. Se uma pessoa bebe, às vezes parou de beber, você fala, que não fica muito tempo não, porque aquilo ali é bebum, é cachaceiro, é penchado, etc. A pessoa é ladrão, né? Já caiu uma vez, às vezes nem rouba mais, mas fica com o título de ladrão, né? Título triste, né? E outra coisa, a pessoa vem e vê que a pessoa está indo pelo caminho do Senhor, está indo buscar a face do Senhor, às vezes até com certo desânimo. Mas quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo de Deus, tudo se faz novo na vida dessa pessoa. Mas ainda assim, lá fora eles falam, agora pega a Bíblia e vai para a igreja, mas eu conheço esse daí. Meus irmãos, na Bíblia tem uma passagem que fala assim, olha que triste julgar a pessoa sem saber o que está no íntimo do coração de cada um.
Só tem um que é justo juiz e seu nome é Jesus Cristo. Somente ele deve julgar os nossos irmãos e a nós mesmos. Porque Deus não deixou nem a mim e nem a nenhum de vocês como juiz do seu irmão. Então temos que tomar cuidado, ser prudente, porque está escrito: com a mesma medida com que medides, será também medido vós. É um grande perigo. Já pensou, a gente só julga mal e Jesus nos julgar do mesmo jeito? E pelos nossos maus julgamentos sermos julgados com a mesma moeda da injustiça? Muito cuidado. Então vamos lá, meus queridos. Olha o que acontece com uma mulher que já tem o título, o rótulo de pecadora. Está em Lucas capítulo 7, versículo 36. Junto comigo, meus irmãos. Lucas 7, versículo 36 em diante. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Olha que gracinha, olha que privilégio. E olha que amor, olha que conversão. Prestem atenção. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhe os pés com seus cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem ele saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e outro devia 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos, dizendo: pois qual deles então amará mais ao que perdoou? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para beber, e não me destes água para lavar os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os seus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até os pecados ele perdoa? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que maravilha, meus queridos. Esse homem que chamou Jesus, ele rogou ao Senhor, olha aqui, ele rogou-lhe, o fariseu, que Jesus fosse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, veio. Ela nem foi convidada. Prestem atenção, o fariseu, o que fala de farisaísmo na Bíblia, de fariseus? São aqueles homens da lei que se gabavam de conhecer a lei de Moisés, homens que se consideravam santos sem nunca terem sido. Então o que acontece? Por que chamaram Jesus? Porque um fariseu chamou Jesus na casa dele. Ele não deu um beijo no rosto de Jesus, como era costume. Ele não deu água para Jesus lavar os pés, como era costume. Ou seja, ele não tinha um pingo de interesse em Jesus. Não um interesse que esse é o Filho de Deus, eu vou convidá-lo para ir à minha casa. Não, ele convidou Jesus porque ele queria indagar de Jesus muitas coisas.
porque Jesus era muito sábio, ele queria ver o que estava acontecendo, o que Jesus tinha a falar com ele. Jesus estava dando ibope na região e na época. Então, esse foi o interesse desse fariseu. Então ele já julgou logo, bom, eu já estou vendo aqui que ele não é profeta não, porque se ele fosse profeta ele saberia que tipo é esse aí, ó, dessa mulher pecadora que está tocando nele. Ele não sabe, eu sei quem é essa mulher, mas ele estava enganado. E Jesus sabia cada pecado que essa mulher tinha cometido ao longo da sua vida. Então vamos lá, meus queridos. Essa mulher ficou sabendo onde Jesus estaria. Ou havia talvez seguido pelas ruas, e quando ela entrou na casa, que não era convidada, ela entrou sem querer nada daquela casa, a não ser adorar aquele que é digno de toda adoração. Aquele que tem o perdão nas suas mãos, nas suas palavras, na sua presença. E por que essa mulher chorava tanto a ponto de molhar os pés de Jesus? É porque quando você se encontra com Jesus Cristo de verdade, é impossível você ficar indiferente, insensível à presença do Senhor. É impossível você estar diante daquele que é perdoador, salvador, o primeiro e o último, sem sentir nada. Ela sabia que tudo se fazia naquela hora novo na vida dela. Ela era uma mulher salva porque ela estava diante do Salvador e ela tinha certeza disso. Ela não chorava de tristeza, ela chorava de emoção. Ela tinha tanta certeza que ela enxugava os pés dele com os cabelos, coisa mais linda, o véu que Deus pôs na cabeça de cada uma de vocês. Nós homens, ó, mulher tem a honra de ter sobre a sua cabeça um véu permanente, que são lindos cabelos. A mulher tem muita importância para Deus. Né? Às vezes fala assim, não, é só homem é que manda, homem é que é o primeiro, homem que é isso, homem que é aquilo. Não, homens e mulheres são servos de Deus. Olhem, por exemplo, esta mulher. Ela se arrependeu dos seus pecados diante de Jesus Cristo, molhou os pés de Jesus Cristo com lágrimas de emoção e de arrependimento e de alegria de estar diante daquele que é o Filho de Deus. Meus queridos, esta mulher estava salva. Ela tinha essa certeza de que estava salva. E Jesus Cristo, vendo aquilo, olhou para ela, mas disse àquele que a julgava, falasse, se ele soubesse tanto que essa mulher era pecadora, nem permitiria que ela tocasse nele. Aquele homem que estava na casa dele, na sua casa, ele não recebeu Jesus como deveria. Então, quando aquela mulher entra na casa do fariseu e beija os pés de Jesus e chora e molha os pés de Jesus com lágrimas, ela se entrega nos pés de Jesus. Ela tem certeza da necessidade, ela tem certeza da total dependência que ela tem de Jesus Cristo. Ao contrário do fariseu e de muitos de nós hoje em dia, que não reconhecemos o senhorio de Jesus, que não dedicamos o nosso tempo a Jesus para receber Jesus em nossas casas, em nossas orações, nos nossos carros, nos nossos trabalhos, na nossa vida, onde quer que estejamos, porque Jesus não é prioridade na nossa vida. Muitas vezes somos como o fariseu, infelizmente. Mas todos nós temos a opção, temos a capacidade de buscarmos a face de Deus de verdade. Muitas vezes a gente acha que busca Deus, mas não busca Deus de verdade. Aí o que acontece? Quando você busca, você encontra. Quando você bate, abre-se-á. Correto? Está escrito na palavra. Jesus, Deus, o Espírito Santo, não vai virar as costas para quem o busca. De forma alguma. Deus sara a terra daqueles que buscam a sua face e arrependem dos seus pecados. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
E aquela mulher tinha total certeza da dependência dela. Assim como o fariseu, por ser um homem da lei, conhecia a lei de Moisés, estava na ponta da língua, ele ficava no templo lá entre os primeiros, sentado nos primeiros lugares, em grandes banquetes, grandes festividades. Ele era considerado honrado e respeitado, isso para ele era o suficiente, né? Para ele. Mas acontece que ele não tinha noção do quanto era pecador. E muito mais do que aquela mulher. Porque aquela mulher era pecadora, mas sabia dos seus pecados e sabia que somente Jesus Cristo era a libertação para ela. Somente Jesus Cristo era a salvação para ela. Mas aquele homem confiava nos seus próprios métodos, suas próprias qualidades. Ele confiava nele mesmo. Pelo que ele fazia, ele considerava-se salvo. Porque eu sou um fariseu, eu sou um homem que eu conheço a lei, eu sou descendente de Abraão, eu sei que Deus é o Senhor. Mas e este aí na minha frente? Quem será? Que tem feito tantos milagres? É hoje que eu vou descobrir quem que ele é. De cara ele já pensou mal. Se esse fosse... Ele pensando, igual a Bíblia fala. Se esse fosse profeta, saberia quem é esta que toca-lhe os pés. E é uma pecadora e ele nem sabe. Pois Jesus, só dele pensar isso, Jesus falou para ele, Simão, olha aqui. Quando visse o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se este for o profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou os pés e que é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, olha só, Jesus falou para ele, eu tenho uma coisa para te falar. E ele, fala-me, Senhor. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500, outro 50, e nenhum dos dois tinha como pagar, mas ele perdoou os 2. Qual lhe perdoaria? Qual deles ia amar mais esse que perdoou? O que devia 50 ou 500? Aí ele pensou, né, inteligente demais, o que devia 500. O que pecou mais, no caso, né, Jesus já pegou e falou, pois é. Aquele que mais foi perdoado, mais amou, mas aquele que não tem, que sente em seu coração que não tem necessidade de mim, pouco lhe será perdoado. E sem o perdão de Deus, jamais seremos salvos. Porque somente aquele que for perdoado será salvo. Somente aquele que conhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque a lei a qual o fariseu confiava tanto, a lei era para a condenação e não para a salvação. A lei era para mostrar os pecados. Mas Jesus Cristo veio para nos tirar de debaixo da maldição da lei. E através de Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós somos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele, quando creu em Jesus, Deus deu o dom de ser chamado de Filho de Deus. Não existe mais condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque está na luz como ele na luz está. E todo mundo é pecador, inclusive o fariseu, inclusive muitos de nós que falam, eu acredito em Deus, mas o acredito está só na boca, o coração está vazio. É importante encher-se de Jesus Cristo para falar, eu creio em Deus, pois aquele que me ama faz a vontade de meu Pai. Assim diz Jesus Cristo. E quem fala, eu não sou tão pecador assim, eu não me encaixo nisso aí não, porque eu sou uma pessoa muito boa. Não mexo com ninguém, não prejudico ninguém, pago minhas contas em dia. Pois eu digo para vocês, está escrito assim, aquele que diz que não é pecador, faz de Jesus Cristo mentiroso e a verdade não está nele. Porque somos todos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Mas com Jesus, nós somos justificados pela fé. Temos que crer em Jesus Cristo. Olha o que ele fala para a mulher aqui, ó. Olha só, vamos aqui. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, mas quem é este que até pecados perdoa? Ainda não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E com certeza morreram sem saber. Mesmo vendo todas as maravilhas que o Senhor fizera. Vamos lá. Os seus pecados te são perdoados. E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. E assim é até hoje, meus irmãos, 2019.
A tua fé verdadeira, tua fé com lágrimas, tua fé com alegria, tua fé interna, de dentro para fora, ela faz toda a diferença entre você ser salvo ou você não ser salvo. Porque somente pela fé nós podemos ser salvos. Pela fé em Jesus Cristo, a graça de Deus se cumpre na nossa vida e assim seremos salvos. E quanto aos pecados? Arrependeu, tem fé, não peca mais? Não. Nós somos pecadores, mas nós não temos um estilo de vida pecador. Nós não temos prazer no pecado, mas nós temos prazer na misericórdia e na graça de Deus, em servir a Deus de verdade, em amar até mesmo aqueles que nos perseguem de verdade. Nós temos uma vida consciente de que somos pecadores, de que sem Jesus Cristo nós nada podemos ser. Sem amor não se pode agradar a Deus. Portanto, se você tem alguma pessoa que você odeia, eu te aconselho neste vídeo, ore por ela, perdoe, esvazie-se das trevas e encha-se de luz. Ame ao seu irmão, porque a vida é curtinha, a vida passa. E muitas vezes fala assim, mas eu tenho 18, 17, 20 anos, eu tenho 30 anos, eu sou de menor ainda. Meus queridos, a morte não marca data, a morte não espera. Nós estamos nesse mundo maligno e tudo acontece com todos, inclusive os que servem a Cristo. Nós não temos diferença com relação às coisas desse mundo. Nós vamos passar por todas as coisas. A morte vem para cristãos, acidentes de carro vêm para cristãos, assalto vem para cristãos. Tá? Você vai achar igrejas aí que vão falar, não, nós somos blindados, é um mentiroso, porque está escrito que no mundo teremos provações. Eu não me canso de falar, cuidado com falsos profetas. Eu já achei gente para falar que eu também sou um falso profeta, mas acontece porque eu falo o que está escrito. Nesse mundo tereis provações. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não terá flores no caminho. O caminho é estreito e poucos são o que encontram. O caminho da perdição é largo e muitos vão por ele. Cuidado, meus irmãos. Não devemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. A palavra de Deus é clara. Servir a Deus em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não podemos adorar Deus apenas com os lábios, mas com o coração. Porque o homem que tem o coração sujo, a sua mente, todo o seu corpo é trevas. Mas se você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, e entre quatro paredes, só você fala verdadeiramente, Senhor, eu sou pecador e dependo da sua misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois eu quero viver para te agradar. A minha função aqui na terra, a minha missão é te servir, é te adorar, até que chegue, até que venha. Eis que cedo venho. Jesus vai vir mais cedo do que você espera. E ele diz, seja prudente, para que você não seja pego de surpresa. A hora de aceitar Jesus é agora. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E que a luz que nunca se apaga, que é Jesus Cristo, esteja nos corações de cada um de vocês. E que vocês se voltem para Ele de verdade. E, se possível, com lágrimas nos olhos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade e por ouvirem a palavra de Deus. E se alguma coisa que eu disse desagradou alguém, leia a palavra e tire o melhor para você. Você não tem obrigação de fazer o que eu falo. Você tem obrigação de falar aquilo que a Bíblia fala.
E eu procuro ser o mais bíblico possível, mas eu como homem, eu sei que eu posso falar alguma palavra que não está aqui, pode fugir alguma coisa, mas eu tento ser um homem bíblico. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você que me escuta e que tem muito carinho por mim. Falam, pastor, eu não sou um pastor. Eu sou irmão de vocês. Porque pastor para mim é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E só existe um que fez isso. Que fez de verdade. Que fez valer a pena. Que fez a vontade de Deus. Deu a vida pelas suas ovelhas. Seu nome é Jesus Cristo. O primeiro e o último. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu chamo vocês de irmão, de irmãs, e vou continuar chamando porque vocês são meus irmãos. E eu sou irmão de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abençoados sejam vocês em nome de Jesus. Obrigado, gente.